Nesses espaços urbanos, né, que são espaços institucionalizados e muito demarcados, toda forma de intervenção na cidade, ela tem uma certa resistência. Os pichadores, eles são realmente um lugar, né, de muitos preconceitos e até de estigmatização social. Mas me parece que o grafite ele entra um pouco como uma espécie de afronta mesmo, de violência. Quando a gente pensa no grafite e na pichação nas grandes cidades, não apenas São Paulo, mas em outras cidades do Brasil e do mundo também, esse é um tema recorrente. Nós sempre temos aí um espaço de conflitos, de uma disputa pelo espaço urbano, de uma determinação de onde isso pode ou não ser feito, de um certo enfrentamento do poder público, das instituições e das autoridades com os grafiteiros, com os pichadores, com os próprios artistas, com a população em geral. Essa multiplicidade de discursos, ela também se reflete na mídia. Quando a gente olha as narrativas midiáticas, parece que isso é mais caótico, parece que há muitas narrativas desencontradas, narrativas controversas, contraditórias, por vezes até paradoxais, do que o que a gente vê na sociedade. Que há uma correlação nisso, toda essa multiplicidade de vozes sociais, ela também aparece nas mídias. E é como se a voz dela, que geralmente é mais conservadora e mais tradicional, ela prevalecesse sobre outras vozes. Com as mídias digitais hoje, nós temos uma maior polifonia. Então, essas vozes também aumentam, há uma espécie de ruído que se multiplica ali nessas vozes das narrativas midiáticas e que refletem também diferentes atores sociais. Nesses espaços urbanos, né, que são espaços institucionalizados e muito demarcados, toda forma de intervenção na cidade, ela tem uma certa resistência, uma resistência do que é mais conservador na cidade, ou em termos morais, ou mesmo em termos políticos, uma resistência das relações entre ricos e pobres, entre o centro e a periferia, entre manifestações artísticas que já são consagradas e manifestações artísticas que não são consagradas e que muitas vezes não são vistas como manifestações artísticas, como no caso da pichação. Então isso é uma disputa por esse espaço urbano e que remonta à origem dessas formas de expressão, de certo modo de imposição, né, da sua presença nesses lugares da cidade que se pretendem mais higienizados, mais ascéticos e mais limpos, como se essa arte fosse uma espécie de sujeira mesmo, de algo que corta uma suposta harmonia da cidade. Mas há uma diferença bem grande do grafite e da pichação. O grafite, ele alcançou hoje um estatuto mais artístico e mais autorizado, às vezes até oficialmente, por projetos do governo e editais, do que a pichação. Isso não desqualifica o grafite de forma alguma, não desmerece o trabalho dos grafiteiros, nem todos os grafiteiros também produzem nesses espaços, mas é como se a gente já tivesse mais habituado na cidade, nos espaços que a gente circula na cidade, com as obras feitas pelos grafiteiros. Talvez por características dela própria, talvez por uma maior familiaridade nossa com essas obras, talvez porque os grafiteiros estabeleceram um espaço de diálogo dessa arte com outras artes, das formas que eles recortam ali, dos temas que eles trazem. Os pichadores, eles são realmente um lugar, né, de muitos preconceitos e até de estigmatização social. Mesmo essa questão do grafite e da pichação, ela tem marcações diferentes. Não tem tanto grafite nos bairros mais ricos e também não tem tanto picho. Eles têm lugares um pouco mais centrais ou mais periféricos. Eles têm grande presença em grandes avenidas, em lugares de passagem, lugares que são inacessíveis, principalmente no caso do picho, e lugares que são, de certo modo, autorizados, né, em algumas ruas, algumas casas, algumas lojas comerciais. Tem lugares que até imitam essa estética do grafite e do picho nos seus estabelecimentos, restaurantes e prédios. Então, isso também marca a cidade nessa perspectiva, né, do mesmo e do outro, num espaço mais limpo ou mais lindo, como o atual prefeito chama, e nesse espaço mais conturbado e mais sujo, onde essas imagens aparecem também.
parece que hoje a crítica da mídia é um espaço fundamental para que a gente possa interferir de maneira mais ativa nesses conteúdos que circulam nas mídias, nas formas com que esses conteúdos são mostrados e nas várias polêmicas que envolvem a vida urbana, o cotidiano, as questões sociais, as disputas entre os diversos atores sociais, as minorias. Nós temos hoje um tempo, talvez, presente de muitas controvérsias, muitas polêmicas, e a crítica da mídia pode nos ajudar a encontrar um posicionamento frente a essas diferentes narrativas.